Pois pronto, nós vamos começar. O capítulo de hoje, muito curto também, né? Assim como o da aula de ontem, da aula da quinta-feira passada. Um capítulo bem curtinho. E a gente vai conseguir vencer ele bem rápido, né? Porque o assunto dele é bastante curto. E pelo que eu estou vendo, o próximo capítulo também vai ser bastante curto. Então a gente está em capítulos bem pequenos. Então, assim, a gente vence o capítulo rápido porque ele é pequeno, não porque a gente está com pressa, né? Acontece bastante isso. Então, a gente não precisa correr com as aulas, né? Porque ainda tem mês de abril, mês de maio aí para a gente fazer bastante coisa. Então, sem muita pressa por aqui. Então, vamos lá, né? Normalização internacional e nacional, a nossa aula de hoje, né? Então, como a gente viu na aula da semana passada, a normalização ela estabelece algumas prescrições que são destinadas aí à utilização em busca de melhoria dos processos da empresa. E essas prescrições, elas são alguns documentos formais que são criados aí por meio do consenso e da aprovação de alguns organismos que atuam com essa função. E existem diversos organismos, né, em praticamente todos os países, e também alguns organismos que são internacionais e eles editam, né, normas técnicas de cunho internacional. Então, a gente pode perceber que a normalização ela possui alguns níveis, né? E é por isso que eu trago aqui hoje para vocês. Então, a gente tem 4 níveis de normalização. O primeiro é o nível internacional, que são as normas utilizadas internacionalmente, né? Elas resultam de comitês formados por técnicos representantes de diversas nações que possuem interesses comuns sobre aquele tema que vai ser normatizado, né? Assim como a gente tem como exemplo o ISO, né? Que é a Organização Internacional para a Padronização, que é a tradução, né, de ISO. E a IEC, né, que é a Comissão Internacional de Eletrotécnica. São 2 exemplos aí de normalizações internacionais, né? Depois das internacionais, nós temos as regionais, né? Então, essas regionais elas são normas utilizadas regionalmente que começam a ser formuladas principalmente após o surgimento dos grandes blocos econômicos e comerciais, né? Como, por exemplo, a Comunidade Europeia, né, e o Mercosul. Então, a gente tem como exemplo aqui o CEN, que eu acho que está aqui, né? Está aqui sim, que é o Comitê Europeu de Normalização, e o AMN, né? AMN, na verdade, né? Que é a Associação Mercosul de Normalização. Tá? Então, a gente tem aqui também, depois dos regionais, da normalização regional, a gente tem a normalização nacional, né, que são normas de produtos, de serviços e de processos que são desenvolvidas para um determinado país. Né, e elas são elaboradas a partir de comitês com representantes das instituições e das organizações reconhecidas como autoridades que estão interessados na publicação da norma. Então, a gente pode citar como melhor exemplo aqui, né, a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a ANSI, que pertence aos Estados Unidos, assim como a gente também tem outros exemplos, né, como a DIN na Alemanha e a JISC no Japão, né? E, por fim, né, numa menor escala, a gente tem a normalização empresarial demais, a normalização empresarial, né, que são as normas de uso interno das empresas. Então, são aquelas normas que, se você, por exemplo, vocês aqui, né, deve ter gente que certamente trabalha em empresa privada e ou já trabalhou, então já sabe muito bem como é que funciona. Então, quando você entra numa empresa, quando você entra no serviço público, você tem normas que são de cunho interno, né, que você pode fazer alguma coisa, você não pode fazer alguma coisa, ou você deve fazer alguma coisa dessa forma e não dessa outra forma. Então, essas normas elas têm uma abrangência interna, né, que elas vão ter um poder, uma validade somente no local onde você está, certo? Primeiro, a normalização internacional. Então, o organismo internacional que é mais conhecido no âmbito administrativo é a ISO. Então, ele elabora uma série
de normas que são aplicadas em empresas de todos os países do mundo. A ISO, ela é uma organização internacional e também não governamental, e ela foi estabelecida em 1947, tendo a sua sede lá em Genebra, na Suíça. A ISO ela elabora normas internacionais de qualidade e sendo reconhecida e aceita internacionalmente, né, com presença em mais de 150 países. Então, ISO significa, numa tradução literal, né, Organização Internacional para a Padronização. Só que ela não é uma sigla, né, como vocês podem ver, né, ISO ele vem do grego isos, que significa igual. Então, o objetivo da ISO é promover no mundo todo o desenvolvimento de normas que representam um consenso de diferentes países por meio da cooperação no âmbito intelectual, científico, tecnológico e também de atividade econômica, com a intenção de facilitar o intercâmbio internacional de produtos e de serviços. Então, a ISO cria diversas normas nos segmentos mais variados, né? Produtos, matérias-primas, sistemas de gestão, tantos outros, né? E as suas normas elas são definidas por meio de comitês técnicos, né? E esses comitês técnicos realizam diversas reuniões todos os anos em vários países, justamente com o objetivo de alinhar essas metas e de definir os padrões das normas, né? E esses comitês também são formados por membros representantes das suas devidas áreas, né? Ou seja, se o comitê técnico fala de uma área X, ele vai ser formado por membros que representem essa área X, né? E esses comitês técnicos também têm ligações formais com várias organizações internacionais. O primeiro comitê técnico, que é o TC1, né? Por exemplo, ele foi criado em 1947 para, pasmem, padronizar parafusos utilizados pela indústria automobilística, né? E depois disso vieram vários, né, diversos comitês, como o TC 176, que é o comitê responsável pelo desenvolvimento, né, das normas da família ISO 9000 e de algumas normas genéricas do campo da gestão e da garantia da qualidade. E a ISO ela se tornou mais conhecida quando surgiu a série ISO 9000, né, Sistema de Gestão da Qualidade nas Empresas. Então, as normas da série ISO 9000 elas são documentos normativos internacionais que são relacionados com a gestão de qualidade e também de uso voluntário pelas empresas, né? Em 87 ocorreu a primeira edição da série ISO 9000. E 7 anos depois, em 94, essa série da ISO 9000 foi revisada e teve algumas poucas alterações. Mas lá no ano de 2000 ocorreu uma grande revisão que alterou toda a estrutura, né, da série ISO 9000 na quantidade de normas primárias e também no conceito de sistema de gestão de qualidade, né? E isso acabou alterando o conceito inicial, que era justamente a garantia de qualidade, certo? Normalização nacional, né? Todos os países eles possuem um representante dos organismos internacionais de normalização. No caso do Brasil, o representante desses órgãos, como por exemplo a ISO, é a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT ela foi fundada em 1940 justamente para ser esse órgão responsável pela normalização técnica brasileira. Ela é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que possui a função de ser o Foro Nacional de Normalização. E a BNT ela é representante brasileira de entidades internacionais, como a ISO, a IEC, a Copant, a MN, né? E sendo, inclusive, né, membro fundador da ISO e da Copant. Né? Então, quando vocês olharem para a ISO, lembrem sempre que a BNT é uma, né, dos membros fundadores da ISO. E a ABNT também, assim como a ISO, ela tem vários comitês técnicos para as mais diferentes áreas de trabalho. Então, como exemplos aqui, a gente pode citar o comitê técnico da ABNT CB25, que é o Comitê Qualidade.
que é responsável pela normalização no campo de gestão da qualidade, compreendendo aí sistemas da qualidade, garantia da qualidade e também tecnologias de suporte, né? E aí no Brasil a criação de um comitê brasileiro, né, que é o chamado ABNT-CB, que na ISO, que a gente falou que a ISO também é composta de comitês técnicos. Então, no caso da ISO, a gente chama de TC, né? Os comitês técnicos são chamados de TCs. Então, no caso do comitê brasileiro da ABNT, ele é chamado de ABNT-CB, né? CB de Comitê Brasileiro. Então, a criação de um comitê brasileiro, ela é efetuada por meio de uma proposta que é encaminhada pela entidade solicitante para a ABNT através da gerência do processo de normalização. Então, para o credenciamento de um organismo de normalização setorial, a entidade que está interessada nisso, ela também tem que solicitar informações para a ABNT através da gerência do processo de normalização, né? E aqui na apostila de vocês tem alguns passos, né, do processo de criação, né, de norma, né, elaboração de normas brasileiras. Então, são 7 passos aqui, na verdade, né? Então, primeiro, a sociedade brasileira, ela manifesta a necessidade de se ter uma norma, né? Segundo, o Comitê Brasileiro, ou, né, o CB, ou o Organismo de Normalização Setorial, analisa o tema e inclui esse tema no seu programa de normalização setorial. E aí, terceiro, é criada uma comissão de estudo que vai contar com a participação voluntária de diversos segmentos da sociedade, ou vai ser incorporada esta demanda no plano de trabalho da comissão de estudos já existente, que seja compatível, né, com aquele tema que está sendo solicitado. Quarto, né, a comissão de estudo elabora um projeto de norma, e isso com base no consenso de todos aqueles que estão participando ali daquela comissão. Esse projeto de norma ele é submetido à consulta pública. As sugestões obtidas na consulta pública são analisadas pela comissão de estudo e o projeto de norma é aprovado, né, e encaminhado à gerência do processo de normalização da ABNT para que seja homologada e publicada como uma norma brasileira. E a norma brasileira vai poder ser adquirida nos escritórios regionais da ABNT e nos vários postos de venda que estão espalhados aí pelo Brasil. Aí aqui a BNTCB 25, né? A comissão, o Comitê Brasileiro 25. Deixa eu só voltar aqui uma coisa. É o Comitê Brasileiro 25. Esse CB25, ele é o representante oficial da ABNT perante o ISO TC 176 e o ISO Casco, né? E ele participa desses respectivos grupos de trabalho. E, assim, só a título de exemplo, né? E ele produz as normas e outros documentos normativos brasileiros que são relativos à qualidade e à avaliação da conformidade, os equivalentes aos emitidos pela ISO, né? Então, aqui a gente percebe que no mesmo estilo de trabalho da ISO, né, que a ISO ela tem uma abrangência internacional, né? Você consegue, as normas da ISO elas podem ter uma abrangência internacional, elas podem ser adotadas por qualquer país, né? E a ABNT, por meio dos seus comitês brasileiros, ela também pode trazer normas, mas que já não vão ser de uso internacional, mas no caso somente de uso nacional, ou seja, somente com abrangência no território brasileiro. Senhores, vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês querem fazer alguma colocação ou tá tudo tranquilo por hora? Bem, acho que vou entender o silêncio comum, não, né? Então, capítulo de hoje,
né? Bem tranquilinho, ele tem esses conceitos bem simples, né? Só para a gente revisar aqui, que é o que eu quero que vocês se concentrem no que é mais importante para esse momento, né? Que é relacionado a esse tema, que é que são esses níveis de normalização, né? Repetindo, o nível internacional, que são as normas que são utilizadas internacionalmente, o nível regional, que são utilizados geralmente em blocos econômicos ou comerciais, né? Como a gente tem o exemplo aí do bloco europeu, do Mercosul. Temos o nível nacional, que diz respeito a cada país, né? Como a gente tem o exemplo aqui da BNT, e o nível empresarial, que diz respeito a cada empresa, a cada organização, né, que é existente aqui no nosso território brasileiro, certo? Então, por hoje, a gente encerra. Sei que a aula foi bem curtinha, mas ela é tão curta quanto o capítulo de hoje, tá bom? E aí, a gente volta na próxima quinta-feira, tá? Para o capítulo 6, e aí a gente encerra a segunda unidade, já vai para a última unidade da nossa apostila, certo? Então, mais uma vez, obrigado pelo tempo, pela paciência e participação de vocês aqui na aula. Tenham um bom fim de semana, cuidem-se, fiquem em casa e seguros, e a gente se vê na próxima quinta-feira, certo? Muito boa noite a todos.